6. Versículo 8, Josué 9. Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama, e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam aliança conosco. Esse nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora está ele já seco e bolorento. Esses odres eram novos quando os enchemos de vinhos, mas agora já estão rasgados, e essas nossas roupas e essas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos dele e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com um juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles no 3º dia. E a cidade deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate-Jearim. Os filhos de Israel não atacaram porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso, porém, lhe faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixem que vivam, e assim eles se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: porque vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto. Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenhas e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a esses seus servos, como certo, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que lhe desse toda essa terra e destruísse todos os moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhes parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Até aqui a palavra do Senhor, a leitura. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos ricamente por essa oportunidade de continuarmos a história de Josué, a história do povo de Israel, a história do Deus do povo de Israel, a história do Senhor que guiou esse povo e ensinou através de tantas situações a te servir e a te obedecer cada vez mais. Nos abençoa, Senhor, que nós possamos tirar esses exemplos positivos e negativos do capítulo 9 para as nossas vidas e te obedecer cada vez mais e te honrar cada vez mais. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, numa primeira leitura aqui do capítulo 9, nós podemos até talvez simpatizarmos com os gibeonitas,
Aqui são os homens de Gibeão que vão enganar o povo de Israel. Afinal, eles fingiram que moravam longe para tentar aqui uma paz com Israel e conseguiram. Eles fizeram isso para sobreviver. Será que nós faríamos diferente disso aí? Ou até simpatizarmos com Israel? No final, Josué cumpriu o juramento e teve compaixão. E Josué viu a história daqueles homens, se compadeceu daqueles homens e fez um juramento com eles. Poxa, que mal esses homens poderiam fazer? Eles estavam ali querendo paz. Talvez devêssemos dar um desconto nessa história. Talvez a gente devesse, como muitos dizem assim, passar um pano. Olha, eu vou passar um pano em Israel. Eu vou passar um pano nos gibeonitas. Afinal, foi um plano brilhante. No final, eles conseguiram o que queriam. Os fins justificam os meios, né? Os gibeonitas só queriam sobreviver. Os israelitas só queriam ajudar. E foram misericordiosos. Montgomery Boyce, um dos comentaristas que eu estou usando para Josué, ele vai dizer sobre esse capítulo, ele vai dizer assim: admirar os gibeonitas e simpatizar com Israel é natural, mas isso só mostra o quão longe estamos de fazer, por natureza, as coisas da maneira de Deus. O versículo-chave dessa passagem, irmãos, o que nós vamos nos concentrar aqui é a parte B do versículo 14, numa simples frase: tudo isso aconteceu e não pediram o conselho do Senhor. E não pediram conselho ao Senhor. Tudo aconteceu, essas decisões foram tomadas sem pedir conselho ao Senhor. Quão preciosa é a paz? Paulo vai dizer no capítulo 12 da sua carta aos Romanos: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Buscar a paz é algo que deve fazer parte de nossas vidas, e principalmente, em primeiro lugar, buscar paz com Deus. E muitas vezes buscar a paz com Deus está diretamente ligada a você estar em paz com os homens. Você está em paz na sua casa, você está em paz com as pessoas que você ama. Automaticamente ali isso é um critério para você ter paz com Deus. E a evidência disso é que nas Escrituras nós iremos encontrar elementos que vêm antes, que antecedem a paz. O próprio Paulo vai dizer, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, olha, justificação e fé vem antes da paz. Como a paz é algo necessário. E por que precisamos de paz com Deus? Quem precisa de paz é porque antes da paz era inimigo. Precisamos ter paz com Deus porque éramos inimigos de Deus. E como é que o inimigo se aproxima muitas vezes? Ele se aproxima como os gibeonitas. Ele se aproxima como ele quer. O inimigo se aproxima da forma como ele acha que deve buscar paz. Da forma como ele quer. Da forma como ele acha que a paz é possível, sendo inimigos. Até a nossa tentativa de paz, ela é errada. Ela é equivocada. O inimigo se aproxima da forma errada com Deus e também, em consequência, com o povo de Deus. Assim como os gibeonitas fizeram. Eles até entendem que para pertencer a Deus, eles precisam participar do povo dele, mas a forma de aproximação, ela vem com erros, ela vem com mentiras misturadas com verdades, elas vêm pelos nossos próprios meios, e aí elas se tornam erradas. E como se tornar um membro do povo de Deus então?
Como deixar de ser inimigo e passar a ser irmão? Isso só acontece nos padrões que Deus deu para a própria igreja, para que as pessoas sejam recebidas como membros e assim possam usufruir dos benefícios dessa relação com o Senhor. Isso tem que estar dentro do padrão de Deus. E essa história, ela é muito intrigante. É uma história cheia de falcatruas aqui, uma história cheia de enganos. E como a gente leu no final desse texto, porque eles enganaram o povo de Israel, e o povo de Israel fez um juramento aqui enganado, eles vão conseguir sobreviver, mas no final eles vão se tornar escravos. Sobrevivendo, mas se tornando escravos, mas sobrevivendo, porque tinha um juramento ali que foi feito. Também temos aqui justiça, e nós temos também misericórdia de Deus. Olha, é interessante o início desse capítulo, irmãos, porque os versículos 1 e 2, a história caminha para um lado. Quando a gente chega no versículo 3, ela vai para outra vertente totalmente diferente. Por quê? Porque o que é que eu tenho no versículo 1 e 2? Eu tenho os reis se juntando. Veja, eu tenho os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntando aqui contra o povo de Israel. Eles se juntaram, versículo 2, em comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Olha, para guerrear contra Josué e contra Israel. Josué é um tipo de Cristo e Israel é a igreja. As nações se juntam contra Cristo e contra a igreja. Nós acabamos de cantar Salmo 2, olha, porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Olha, a gente cantou, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o ungido. Esse é o refrão dos ímpios. Esse é o refrão, esse é o padrão daquele que não segue a Cristo. Eles se juntam contra o Messias, contra Israel. E é interessante o quanto isso é louco, porque quando a gente chega em Apocalipse, nós temos literalmente o anticristo liderando nações para apontar canhões contra os céus, contra o Senhor. Nós vamos ter isso literalmente em Apocalipse, no fim dos tempos. Tamanha é a loucura, e nós cantamos, o Senhor zomba deles. O Senhor zomba deles. Porque isso é loucura. Como juntar nações contra o Deus de Israel? Então, a história está caminhando para um lado. Percebam, irmãos, versículos 1 e 2, ela caminha para um lado. Eles estão se juntando. Veja, esses reis, eles lutavam entre si. Esses reis, eles constantemente, eles estavam aqui e queriam um território do outro. Mas agora que o povo de Israel está chegando, eles vão se unir. Eles vão se unir contra o povo de Deus. Eles agora são um só contra o povo de Deus. Mas, quando a gente chega no versículo 3, nós temos uma adversativa aqui, importantíssima. Mas, em algumas versões tem porém, né? Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito de Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Então, mas alguns aqui eles são alguns heveus aqui, dessas nações que foram citadas, eles são os heveus. Eles vão perceber que eles são fracos aqui, mais fracos que Israel. E esses homens estavam, veja, eles estavam com medo do Deus de Israel. A gente vai ver isso nitidamente. Sabe por quê? Porque as evidências nos mostram aqui, por exemplo, se a gente for para o capítulo 10, versículo 2,
capítulo 10, versículo 2, vai dizer assim, ó, na parte B aqui, vai dizer, ó, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Olha, essa cidade, humanamente falando, ela era maior do que a última cidade que Israel venceu. Ela era uma cidade grande, robusta, seus homens eram valentes. Humanamente falando, eles podiam se confiar neles e ir contra Israel, mas eles temem o Deus de Israel. Eles temem as evidências aqui. Eles vão parar, eles vão pensar e eles vão bolar um plano. Olha, a gente pode lutar aqui, a gente é maior do que Ai, mas a gente tá, por que arriscar? Pelas evidências que a gente está vendo, o Deus deles é poderoso mesmo. E para se achegar a Deus como inimigo, para se achegar ao povo de Deus, eles não vão conseguir chegar da maneira certa. Eles vão inventar aqui uma mentira ardilosa para quê? Para sobreviver, para escapar da morte. Então, no versículo 2, a gente tem essa expressão, né, bastante comum, se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Esse é o refrão dos inimigos do Senhor. A gente está vendo isso lá no livro de Gênesis. É inevitável, é a inimizade que Deus colocou lá em Gênesis 3,15. Eu vou pôr uma inimizade entre os filhos dos descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Josué, irmãos, como eu falei, ele tipifica Cristo aqui. E o que foi que aconteceu? Aqueles homens, eles olham o que aconteceu em Jericó, olham o que aconteceu em Ai, e eles vão pensar aqui, versículos 1 e 2, não existe nenhuma possibilidade de paz. Eles estão cegos aqui. Existem muitos questionadores da Bíblia que eles falam de Israel como se fossem terroristas. Diz assim, Israel chegou numa terra que não era deles, queria morar na terra que era deles. Chegou lá, matou criança, matou mulher e chegou matando todo mundo. Israel, qual é a diferença, né, de um terrorista que chega num shopping, se explode e mata crianças, mata mulheres? De forma nenhuma. Para esses questionadores, nós falamos, nós não estamos aqui. O que Israel faz não é um ato terrorista. Israel está em guerra. Toda guerra, principalmente na época antiga, é anunciada. Israel nunca pegava ninguém de surpresa. E se é guerra, eu tenho a oportunidade de me defender. Todas essas nações tiveram a oportunidade. Jericó não quis sair do muro. Foi escolha de Jericó. Toda guerra tem oportunidade de negociar, de se render, de sobreviver, mas não importa. A maioria dessas nações aqui não vai existir arrependimento. Eles brigavam tanto entre si por terras, por poder, mas agora todos os poderes vão se juntar contra o povo de Israel. E eles estavam prontos para serem destruídos. Eles vão se juntar contra Deus. Não tem como fugir. O sucesso da igreja, o sucesso do Israel de Deus, sempre vai provocar os inimigos de Deus. O que eles querem destruir. O versículo 2 está dizendo, na verdade, é o Messias e o povo do Messias, Josué e Israel. E eles partem contra a igreja. E eles vêm contra a igreja do Senhor. Nada mais provoca o ímpio do que a bondade do Senhor. O versículo 1 vai dizer, olha, os reis ficaram sabendo, ficaram sabendo disso. Disso o quê? Ficaram sabendo que eles venceram de Jericó. Ficaram sabendo que eles venceram de Ai. Ficaram sabendo que eles foram para o monte de Gerizim a adorar o Senhor e agradecer pelos grandes feitos do Senhor. Eles ficaram sabendo disso. E qual é a reação? Vamos nos juntar e vamos destruir Israel.
Mas por outro lado, nós, igreja, nós clamamos a bondade do Senhor, para que também, através das nossas atitudes e da nossa adoração, as nações vejam, que nós possamos ser visíveis às nações, para que os eleitos olhem a palavra de Deus e eles sejam convertidos por Deus. Assim o salmista vai declarar, para que eles vejam a bondade do Senhor para conosco, para que porque os eleitos ouvirão o que Deus tem feito em nosso meio, e virão a Ele, enquanto os ímpios serão afligidos de alma e partirão contra a igreja do Senhor. Ele está falando dessas duas reações. O eleito, ele vem para a nação de Israel. O inimigo, ele vai contra o Senhor. Só que muitas vezes, irmãos, nós, dentro da igreja, nós somos desunidos. Nós agimos com desunião. Por coisas secundárias. Por coisas que não tinham motivo. Existem igrejas, existem denominações que nós não podemos nos unir. Nós não podemos fazer parcerias. Nós não podemos cogitar a união. Porque a gente sabe que através da palavra de Deus, elas não são igrejas de fato do Senhor. Mas outras igrejas fazem parte do reino de Deus. E por coisas secundárias, muitas vezes nós brigamos com elas. Só que a adversativa do versículo 3 nos mostra que nem todos queriam se unir para guerrear. Não era unânime aquela união contra Israel. A mesma mensagem, o povo de Deus avança, trouxe ali outro sentimento no coração dos de Gibeão. Eles disseram, a gente não quer se juntar para guerrear, não. A gente quer sobreviver. A gente quer conviver com esse povo. A gente ouviu falar de Deus. A gente ouviu falar do que eles fizeram. Então, um grupo parte para a guerra, e outro grupo agora vai criar uma estratégia para não ser destruído. E é assim diante do Evangelho. Uns vão guerrear, outros vão se render. Deus fez isso aqui em Jericó, e isso aqui em Ai. Eles irão com tudo para cima da gente. Gibeão era o próximo na rota de guerra de Israel. Estava a 3 dias de Israel. Somos os próximos a serem destruídos. Ou a gente se rende, eles pensaram, ou seremos destruídos. As pessoas ouvem as boas novas. Deus está se aproximando. Uns se quebrantam. Outros se levantam contra. A mesma verdade. Paulo vai comparar isso a um perfume. Paulo vai dizer assim, em 2 Coríntios 2, que tem cheiro de vida para os que têm vida. E tem cheiro de morte para os que têm morte. Os puritanos, eles ilustram isso como um raio de sol. O Evangelho é como um raio de sol. O raio de sol, ele derrete o gelo. E o raio de sol, ele endurece a argila. O mesmo raio de sol, ele tem os dois efeitos. O mesmo raio de sol tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Em um, quebrantamento, e em outro, dureza de coração. Um vai ser destruído e o outro vai ser salvo. O problema aqui, irmãos, não é a intenção daqueles irmãos. Olha, a intenção era boa, se render. Era isso que toda nação tinha que fazer. A intenção não era problema. O problema foi a estratégia que eles criaram. A estratégia foi errada. Versículo 4. Usaram de astúcia. A palavra vai frisar isso. Se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Bolorento é mofado. Versículo 6. Foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram, e a ele e seus homens de Israel, viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco.
Primeiro, qual é a razão dessa descrição? Pães mofados, né? Sandálias surradas, vestimentas rasgadas. Entendam, irmãos? Eles tinham um pouco, isso já dá uma... Por que esse teatro, não é? Por que essa representação aqui de homens que vieram de longe? A gente tem que mostrar que nós viemos de longe. Nós não estamos há 3 dias de Israel, nós estamos há meses de Israel. E para isso a gente tem que encenar. A gente não pode chegar com tudo novo lá. Olha, para eu fazer essa encenação, eu preciso aprender um pouco da lei de Israel. Eles já tinham um certo conhecimento da lei de Israel. Porque em Deuteronômio vai nos dizer que, através de Moisés, que eles não podiam fazer aliança com os povos da terra. Eles nunca iriam fazer aliança com os povos da terra. Eles querem passar a ideia de que são de longe. E a ordem é clara, não pode fazer aliança com quem é de perto, com quem é da terra de Canaã. Esse tipo de vestimenta era estranha em Israel, porque mesmo no deserto, Deus não deixava o povo passar por isso. Deus não fazia eles comerem pães mofados. Deus não deixava a sandália deles rasgarem e as roupas ficarem velhas. Isso aqui, mesmo de um povo que veio no deserto, foi cuidado por Deus e era estranho ao povo de Deus. O tratamento no deserto era diferente. E vale a pena a gente voltar um pouco, vai em Deuteronômio, por favor, onde diz essa lei sobre não fazer acordo com os da terra ali de Canaã. Deuteronômio 7, versículos de 1 a 4, por favor. Deuteronômio 7, versículos de 1 a 4. A lei de Deus vai nos dizer: quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiverem expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade deles. Não casem com as pessoas dessas nações. Não deem as filhas as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviarem de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e depressa ele os destruiria. Olha, existe uma finalidade. Deus não tem um preconceito racial contra essa nação, contra essas nações. Deus não tem um preconceito. Não, Deus está dizendo: olha, vocês não vão se juntar, porque senão a idolatria vai entrar em Israel. Se vocês começarem a pegar os seus filhos, que são da igreja, que são de Israel, e começarem a dar em casamento aos que não são, a essas nações, vai entrar a idolatria. O objetivo é conter a idolatria, é não deixar a idolatria entrar. E olha, irmãos, os gibeonitas sabiam disso, estudaram a lei de Israel. Para eles se representarem dessa forma, eles estudaram, ouviram falar dessa lei. Então veja, o que acontece aqui, né? O método de se achegar não é um método nobre, mas eles conheciam, ou seja, a lei de Deus estava se espalhando pela região, e eles pegaram essa informação. Como é que a gente pode pegar isso aqui e usar a nosso favor? De forma nenhuma eles podem cogitar a possibilidade da gente ser de Canaã, de ser um desses povos. E veja, não apenas o que aconteceu com Jericó e Ai, né? Mas eles sabiam coisas que o Senhor fez antes do Jordão. Eles não só ficaram conhecendo, eles não só conheceram Deus pelos seus feitos na terra prometida. Eles sabiam de antes, porque veja, olha o versículo 8.
Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: olha a fala deles no versículo 9. Esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo que fez em Jericó. Não, em tudo que fez no Egito. Em tudo que fez com os 2 reis. Olha, o que eles fizeram aqui, né, com os reis, né, ele vai dizer, em tudo que, versículo 10, tudo que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Olha, quando indagados sobre como eles conheciam o povo de Israel, eles não citam Jericó e Ai. Por quê? Porque eles têm que manter o disfarce. Qual é o disfarce? Eles não são da terra. Como assim? Se eles dissessem: a gente viu o que vocês fizeram em Jericó e Ai. Como assim? Se isso aconteceu agora há pouco. Vocês não são de tão longe? Como foi que essa notícia correu tão rápido? Aqui a gente não tem internet. Não tem internet que a notícia corre assim. Se esses povos são de tão longe, eles não podem mostrar que sabem sobre Jericó e Ai. Eles só vão falar das conquistas antes do Jordão. Eles precisam manter o disfarce. Isso aqui foi muito bem estudado, irmão. Não foi aleatório como eles iam chegar para Israel. Como se eles fossem de longe. Eles só vão falar sobre as leis do tempo de Moisés. Eles só vão falar dos acontecimentos dos tempos de Moisés. Eles estudaram a lei. E olha o que eles fizeram, de maneira ardilosa, arranjaram uma forma de se beneficiar delas. Em nenhum momento eles dizem o nome da terra. Vocês vieram da onde? Eles não dizem. A gente veio de longe. Eles não dizem o nome do local. É só, a gente veio de muito longe. Olha a nossa sandália, olha a nossa roupa. Né? A gente soube o que vocês fizeram. Olha, o que Deus fez com vocês no Egito. Esse é o efeito do testemunho de Deus. E olha, eles falam o que Josué queria ouvir. Josué, o coração de Josué se quebranta aqui. Porque, olha, por que a gente veio? Porque, versículo 9, é por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Olha, Josué, nós ouvimos falar os feitos de Deus e tudo o que ele fez além do Jordão. Esses acontecimentos, a fama de Deus, Josué, é o nosso motivo que a gente quer paz. Eles estavam muito bem preparados aqui, irmãos. Tanto é que Josué vai quebrantar o coração. Versículo 11, por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles dizendo: somos os seus servos, e façam aliança conosco. Aí, agora vem a explicação. No início do texto a gente viu que eles usaram tudo aquilo ali para aquelas coisas velhas, mas não é explicado. Agora eles vão explicar o motivo, versículo 12. Esse pão que nós pegamos em nossa casa, quando ainda estava quente, no dia que saímos para falar com vocês, e agora está aqui, ó, seco e bolorento. Ó, esse pão estava novo quando a gente saiu de casa, e agora é para enganar, estava seco e mofado. Esses odres eram novos, versículo 13, quando os enchemos de vinho, mas agora estão rasgados. E essas nossas roupas e as nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Olha povo de Israel, olha a evidência aqui, ó, de que a gente é de longe. Eles estavam bem arquitetados. Quem são vocês? Viemos de muito longe. Por que vieram? Porque ouvimos a fama do Senhor lá no Egito, antes do Jordão. Mas, a partir de agora, irmãos, a partir do versículo 14, a gente lê a narrativa, né? E vai entender aqui a verdadeira explicação e o desenrolar disso aí. Josué e os seus príncipes, eles se deram por satisfeitos. Olha a evidência, olha como eles estão vestidos. Eles são de longe. Só que o narrador, ele é preciso aqui.
ele vai nos dar uma informação que muda o tom da história. É o que nós lemos no começo. Então os israelitas aceitaram os alimentos dele e não pediram conselho ao Senhor. Irmãos, as batalhas que nós travamos em nossas vidas, repletas de desafios, muitas vezes elas não são físicas, no sentido de que algumas vezes, e talvez a maioria das vezes, elas são espirituais. Existem inimigos que são óbvios, óbvio, isso aqui não agrada a Deus. Mas existem inimigos que são praticamente invisíveis. Eles estão disfarçados, tanto para um quanto para outro. Eu preciso da sabedoria de Deus. O que devemos aprender aqui? Qualquer decisão, qualquer relacionamento, eu preciso testar antes de confiar. Eu preciso conviver com as pessoas antes de confiar nas pessoas. Eu preciso andar um pouco com elas, para depois eu confiar. Eu posso confiar nas pessoas. Não é pecado eu confiar nas pessoas, mas precisamos de tempo. Antes da gente fazer qualquer acordo, antes da gente tomar qualquer decisão, nós não podemos fazer isso de forma precipitada. Por quê? Porque depois a gente vai pagar um alto preço da nossa de nós termos cometido esse ato precipitado. Nós vamos pagar esse preço, porque as consequências da decisão precipitada vai cair sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Irmãos, todas as respostas daqueles irmãos estavam corretas. Eles estudaram, eles falaram da lei de Israel, eles falaram realmente do que deveria motivar alguém para se ajuntar ao Senhor. O coração de Josué se derreteu aqui, e não de medo, mas de quebrantamento. Ele ganhou os líderes, eles ganharam os líderes. Palavras bonitas, respostas precisas, mas infelizmente existem aqui verdades e mentiras nessas respostas. Respostas verdadeiras, mas com intenção no coração mentirosa. Porque a verdade, a resposta aqui é por causa da fama de Deus, mas a intenção é porque a gente não quer morrer. Verdade misturada com mentira. E verdade e mentira não combina. Não tem como caminhar com Cristo numa vida verdadeira e mentirosa ao mesmo tempo. Numa vida dupla. Não tem como. No final tudo vira uma mentira. Matthew Henry, comentando sobre essa passagem, ele vai dizer assim: existe uma mistura do que é bom e o que é mal na conduta dos gibeonitas. A falsidade deles não pode ser justificada e não pode servir de base para as nossas ações no futuro. Nós não devemos praticar o mal para que o bem venha. Não existe essa de plantar o mal para colher o que é bom. Como eu disse, esses homens estão sendo pragmáticos. Não importa como a gente fez, o que a gente fez deu certo. Deus quer saber o que a gente fez e como a gente fez. Tudo tem que agradar a Ele. Deus quer que a sua forma de agir também seja dentro da conduta que Ele ordenou. Ele não quer saber apenas do resultado. Ele quer saber de todo o processo. E Matthew Henry continua. Ele vai dizer, é interessante essa indagação dele. Ele vai dizer, olha, se quando Israel chegasse em Gibeão, ele vai nos mostrar um final alternativo aqui. E se aqueles homens tivessem jogado as lanças, entregue os cavalos e se ajoelhado, se rendido a Israel, reconhecendo o que eles confessaram aqui, assim como Raabe fez e foi poupada, Raabe fez da forma correta. Certamente o Senhor usaria de misericórdia com eles, porque o Senhor é rico em misericórdia, mas eles não conhecem o Senhor. Eles acham que Deus
é igual aos deuses deles, que não tem misericórdia. A gente precisa mentir, porque Deus é igual aos nossos deuses, ele não tem misericórdia. A forma de se achegar é defeituosa. A forma de se achegar é imatura. A forma de se achegar é visando o interesse próprio. Eles não tiveram que contar uma mentira, irmãos. Eles tiveram que contar uma mentira, e aí outra mentira para sustentar ela, e uma terceira mentira para sustentar as duas. Nunca uma mentira acontece sozinha. Ela sempre é acompanhada de várias outras mentiras. Porque uma mentira, ela não se sustenta sozinha. A mentira é ladeira abaixo. Mas o que acontece logo após isso, irmãos, é glorioso. Aqui, aqueles irmãos, né, eles não se uniram. E isso é um ponto positivo aqui, porque pelo menos eles não se uniram aos outros reis para destruir Israel. Isso é maravilhoso. Mas a forma como eles buscaram paz estava errada. Motivações erradas, olha a mistura, olha a confusão aqui. Motivações erradas misturadas com as certas. E se o Senhor não intervisse nessa história, nada de bom, irmãos, nada de bom sairia daqui. Josué recebe aqueles homens, mas sem consultar o nome do Senhor. Sem consultar o Senhor. E o que ocorre aqui? Existe uma investigação para saber se aqueles povos estavam falando a verdade, né? Eles não falharam na investigação, porque as perguntas foram precisas. Versículo 8, olha, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Porque Josué sabia, se for de perto, a gente não pode fazer aliança. Se for da terra, a gente não pode fazer. O problema não foi a investigação. O problema não foi as perguntas que eles fizeram. O problema é que eles não consultaram o primeiro que deveria ser consultado, o Senhor. Foi um erro aqui básico. Eles podiam investigar, mas eles não podiam concluir a investigação sem consultar a palavra e o próprio Deus. Eles fizeram o seu dever, eles investigaram, mas na hora de tomar a decisão, eles decidiram sozinhos. Eles decidiram sem Deus. O problema é que eles pensaram sobre o assunto. Eles reuniram-se. Josué reuniu os anciãos. Foi uma decisão do conselho aqui. Foi uma decisão dos líderes. Os anciãos conversaram, pensaram, mas eles não oraram ao Senhor. Como é que eu me reúno para decidir alguma coisa e eu não oro ao Senhor? E eu não consulto ao Senhor? Eles não pararam para falar com Deus. Eles não receberam, porque eles não pediram. E não falar com Deus é pecado. E não consultar a Deus é pecado. Quanta arrogância da nossa parte quando nós cometemos esse pecado. Muitas vezes a gente está lendo tanto a Bíblia, muitas vezes a gente está focado ali, concentrado, mas a gente não parou para orar, para falar com Deus. Nós achamos que somos entendedores de tantas coisas, que nem pedimos sabedoria, que nem pedimos discernimento da parte do Senhor. Eles acharam que sem Deus, graças a todas as evidências que eles estão vendo, dava para resolver. Precisamos orar a Deus. Temos tanta convicção sobre tanta coisa, e nós não pedimos a direção de Deus. Gente que já leu tanto livro sobre casamento, mas não ora. Cuidado. Você pode estar agindo pela aparência. Você está agindo, se não ora, está agindo pela aparência. Gente que já se especializou tanto no seu trabalho e não ora pedindo para Deus o abençoar e está com ele naquele dia de trabalho, não tem uma rotina de oração. Cuidado,
Você está achando que dá para caminhar sem Deus? Não busca a lei e na palavra as verdades, cuidado, podemos ser engolidos pela aparência de meras sandálias, pão mofado e roupa velha, mas que no fim é apenas teatro, é engano. Depois do versículo 14, Josué entrega isso aos príncipes e eles vão julgar da mesma forma de Josué. Veja o versículo 15: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles uma aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Versículo 16: ao fim de 3 dias, depois de terem feito uma aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Irmãos, houve um voto, houve um juramento, sem oração, sem consultar ao Senhor, e depois de 3 dias, porque a mentira não dura muito, a mentira não dura, a mentira ela não consegue se sustentar por muito tempo, a verdade dura para sempre, mas a mentira ela cai por terra, ela cai aqui depois de 3 dias. Eles são na realidade os nossos vizinhos, era para serem mortos, mas estão protegidos, por causa de um juramento que a própria liderança fez, sem consultar o Senhor. Essa é a gravidade da situação. E olha, o que é que vai acontecer? A igreja vai ficar sabendo o que é que o seu conselho fez. Versículo 18. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes havia jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Houve uma crise dentro de Israel. As pessoas ficaram iradas com os líderes. Foi um erro na liderança de Israel. Eles invocaram o nome do Senhor para o juramento, mas eles não invocaram o nome do Senhor para consultar se era para fazer o juramento. Eles fizeram um juramento sem orar. Eles foram impedidos de atacar pelo próprio juramento que fizeram. E o juramento é algo que é dito, é invocado o nome de Deus. Por que que nós invocamos o nome de Deus no juramento? Porque ele é o nosso maior exemplo de imutabilidade em sua palavra. Estamos declarando no juramento que não vamos voltar atrás da nossa palavra, assim como o Senhor não volta atrás da sua. Por isso que não pode ser quebrado o juramento. Assim como Deus não volta atrás das suas ações, nós não vamos voltar atrás. Por isso que juramos em nome do Senhor. Eu não posso quebrar um juramento. E o povo vai aprender isso de uma forma dolorosa. De uma forma dolorosa. Sobre a imutabilidade da palavra de Deus. Se juraram, mesmo sendo inimigos, nós não podemos atacar. A liderança cometeu um erro, que todos vão ter que conviver, mas não podem descumprir o juramento, não podem retroceder, vai ter que conviver com esse juramento errado que fizeram. Por isso que o Boyce vai dizer, ele vai aplicar aqui, ele vai dizer, por isso que você não pode se divorciar, mesmo que se casou com um descrente, porque depois do juramento, tem que viver o resto da vida com aquela pessoa. Jesus só nos dá uma exceção para o divórcio, é a traição. Os príncipes de Israel, contemplando o seu erro, e vendo a reação negativa do povo, pensaram numa maneira de mediar a situação. A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui para conter aqui a ira do povo. O povo está tão irado que talvez possa até querer subjugar os gibeonitas, porque souberam do engano que eles cometeram, do engano que eles vieram sobre Israel. Nós vamos ter que mediar aqui a situação. E eles pensaram em formas de punir aquele povo, porque eles foram enganados por Israel. Aquele povo precisava ser punido, mas não com a morte. Morte estava fora de questão.
O autor da carta de Hebreus vai dizer, né? Olha, não tendo ninguém maior para jurar, jurou por si mesmo. E ele não pode mentir, nem falhar. Só há uma solução. Vamos puni-los dentro da estrutura do juramento. Mas não com a morte. Não dá mais para matar. Versículo 20. Isso, porém, lhe faremos. Vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os seus chefes acrescentaram: deixem que fiquem vivos. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhe tinham dito. Eles arranjaram uma forma de puni-los sem matá-los. E reparem nos próximos versículos. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse, versículo 22, por que vocês nos enganaram, dizendo que não moravam bem, que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles disseram a Josué, que foi anunciado que a estes servos, como servo, que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés, que lhes desse toda essa terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Olha o que é que eles respondem ao povo de Israel e a Josué. Nós cremos no que foi dito a Moisés, que nós iríamos morrer. E nós fizemos o que, Josué? Nós tememos muito pela nossa vida, por causa do que vocês fizeram com aquilo. Versículo 25, olha a declaração daqueles homens diante da punição. Eles podiam dizer, não, para a gente ser escravo de vocês, a gente vai guerrear contra vocês. Não. Versículo 25, eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Vocês serão escravos. Essa foi a sentença. Mais adiante, irmãos, na história de Israel, as tribos vão ser divididas, a gente sabe disso. E qual vai ser a função específica deles? Eles vão passar a servir diretamente no santuário junto aos levitas. Essa vai ser a função dos gibeonitas: rachar lenha e trazer água para o altar do Senhor. Eles passaram a servir o altar. Que maldição boa, irmãos. Que maldição abençoada que eles receberam. Vocês vão servir na cidade dos levitas. Sabe de uma coisa, irmãos? Sabe o que a gente conclui com essa história? Que ser escravo do Senhor foi a melhor coisa que aconteceu na vida daqueles homens, porque compare a situação antes deles serem escravos do Senhor. Porque uma vez escravos de Deus, irmãos, a verdade é que a gente se torna livre no Senhor Jesus. O menor serviço para o Senhor é liberdade. E escravidão de verdade é viver uma vida gloriosa nessa terra, uma vida com riqueza, uma vida com prazeres mundanos, sem servir ao Senhor. Isso é escravidão. Eles passaram a servir o Senhor, irmãos, na menor de todas as tarefas: rachar lenha e trazer água para o altar. E eles dizem, tá bom, a gente aceita, assim façam. Eles foram libertos quando declarados escravos. Esse é o contexto do filho pródigo, irmãos. Ele chega e diz ao pai: trata-me, Senhor, como um dos teus servos. É assim quando voltamos para Cristo: estamos nas tuas mãos, Senhor, faz conosco o que é bom e o que é reto.
Não existe salvação se não for para servir. A salvação também é mostrada, irmãos, no serviço que nós prestamos ao Senhor. Esses homens são citados lá em Neemias, no episódio da reconstrução do templo. O pecado não pode impedir o plano de Deus de salvar o seu povo em qualquer lugar. A maldade do homem não pode impedir, pois no final, eles confessam os seus pecados, e eles são trazidos para servir ao Senhor. No final ele diz, ok, nós vamos nos submeter, nós queríamos sobreviver, mas nós vamos submeter a essa escravidão. Essa é a paz, irmãos. Eu comecei falando de paz, e essa é a paz que o mundo precisa, e o caminho que Deus estabelece para ter paz. Joguem suas armas no chão, se rendam aos pés de Cristo. Ele tem todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele para destruir os inimigos, e Cristo, Ele é o justo juiz, mas ao mesmo tempo, Ele mostra que Ele é cheio de misericórdia, e Ele é o único que pode nos livrar. Ser escravo dEle significa sermos libertos do pecado, do mundo e do diabo. Renda-se a Cristo, abandone a mentira e o engano. Ele é poderoso para mudar a sua vida. E você que já é escravo de Cristo, para a glória de Deus, porém livre em Cristo Jesus, sirva ao Senhor. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque essa é a marca dos libertos. Então, para concluir, irmãos, eu tenho duas rápidas aplicações. Vale a pena nós abrirmos a palavra de Deus lá em Efésios, por favor. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no finalzinho, versículos 10 a 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo-se com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamadores do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem, versículo 18, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e supliquem por todos os santos. Irmãos, muitas vezes, para resolver um conflito e sanar situações, nós nos apegamos ao que vemos, ao que ouvimos e ao que tocamos. Os israelitas se apegaram a isso aí, às vestimentas, aos pães, aos vinhos, às sandálias surradas, aos animais cansados. Eles se apegaram apenas à palavra de estranhos que eles nunca tinham visto. Eles desconfiaram. Eles perguntaram mais de uma vez. A Bíblia nos revela isso. Mas eles se apegaram apenas no que eles viram. E eles decidiram, e eles juraram sem orar. Nesse momento, irmãos, eles não se revestiram das armaduras de Deus, das invisíveis. Eles não usaram a oração como arma. Existe uma guerra, irmãos, que nós visualizamos e que nós tocamos, que está visível,
Mas existe outra, muito maior, que os nossos olhos naturais, eles não enxergam. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus para enxergar. Não andem por vista, mas andem por fé. Montgomery Boyce vai concluir dizendo assim: se não estamos sentindo falta da palavra divina em nossas decisões, é porque nós não estamos procurando. Tiago 1,5 vai nos dizer: se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Precisamos orar, precisamos consultar a Deus. Israel se apegou apenas às circunstâncias. Israel pecou. E por último, irmãos, em segundo lugar, o grande problema em não consultarmos o Senhor nas decisões que tomamos é porque depois essas consequências vão vir contra nós. Nós vamos colher os frutos amargos. Um pecado e uma decisão errada podem ser perdoados. Claro que sim, mas muitas vezes as consequências do deslize, muitas vezes nós temos que levar para a nossa vida toda. A gente vai ter que conviver com o espinho na carne, a gente vai ter que conviver com a consequência. E aqui o texto se encaminha, por deixar entender, veja, versículos 18 e 19 de Josué 9, eu tenho aqui uma tentativa da liderança em não fazer com que o povo de Israel descumpra o juramento. O povo de Israel ficou com raiva dos gibeonitas e queria partir para cima deles. Mas o conselho aqui, os anciãos vão dizer: nós não podemos, porque a liderança fez um juramento ao Senhor, não pode. Aqui a gente vê uma tentativa: não, mas eles nos enganaram, a gente vai contra ele, não pode, a gente jurou. Por que eu digo isso? Por causa da resposta. Versículo 19, nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, e por isso não podemos tocar neles. Eles murmuraram, eles queriam atacar, mas nós não podemos, porque nós fizemos um juramento. As consequências são: nós vamos ter que conviver com eles. Eles nos enganaram e nós vamos ter que conviver com isso. E o Senhor, irmãos, Ele honrou a proteção dos gibeonitas. Ao longo da história de Israel, 2 Samuel, capítulo 21, registra que hoje houve uma fome em Israel de 3 anos, porque Saul matou os gibeonitas que moravam em Israel. E essa fome de 3 anos, ela só acabou quando Davi, no mesmo capítulo, ele faz um acordo entre Israel e os gibeonitas sobreviventes. Deus honrou essa proteção. Aquele povo viveu sob a proteção de Deus, e quando eles eram subjugados, o Senhor intervia na causa deles. Quem são os gibeonitas, irmãos? Somos nós. Nós somos os gibeonitas. Assim também como somos Raabe. Somos os gibeonitas. Éramos iguais a eles. Inimigos, mentirosos, enganadores. Estávamos sob o juízo de Deus e o nosso fim era inevitável. Deus ia passar com o seu exército e ia nos matar. Quando ouvimos falar de Deus, assim como eles, não sabíamos muito quem era Deus. Não sabíamos muito como nos achegar a Deus. Mas mesmo assim, Ele usou esse começo repleto de ignorância da nossa parte, repleto de limitação, para nos atrair para a companhia dEle, para nos atrair para a companhia do seu povo, onde aprendemos mais. E por fim, viramos escravos, servos do altar do Senhor, pela fé em Cristo Jesus. Como é bom, irmãos, ser escravo do Senhor. Como é bom. Para começar a seguir a Cristo, você não precisa de muito, até porque se precisasse, você nunca estaria com Ele. Você só precisa reconhecer que Ele é o Deus verdadeiro e que Ele providenciou o caminho para a salvação através da morte de Jesus. E as outras coisas, irmãos, vão ser lapidadas no seu coração. Quantas vezes nós agimos de ignorância e dissemos assim: poxa, como é que o Senhor não nos fulminou no início da nossa caminhada?
E assim vamos pensar, irmãos, porque a gente vai amadurecendo. A vida é essa caminhada, mas com certeza tivemos um começo imaturo, por causa da nossa limitação em conhecer a Deus. Mas com o tempo, você vai se aprofundar nas maravilhas do Senhor. Venha até Ele e escape do juízo. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação no Teu Evangelho. Ser conosco, Senhor, para que nós possamos aplicar essas maravilhosas verdades em nossas vidas. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos nesse momento, irmãos, louvar ao Senhor com o hino de resposta, o Salmo número 20.